Você aí, tem medo da morte ou medo de morrer? Com certeza você já parou para pensar o que acontece depois que morremos. Será que vamos pro céu, vamos pro inferno? Ou será que depois que a gente morre, a gente não vai para lugar nenhum? Apenas deixamos de existir? E no vídeo de hoje vamos falar sobre os mistérios da morte. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, é claro, vai deixar o seu joinha. Yeah! Pediu joinha pra vocês não perderem o costume, né galera? Você já parou para pensar o que acontece depois que morremos? Vamos então começar com a seguinte história. Você tá aí de boa assistindo esse vídeo, aí do nada, ai, dá um ataque no coração e você morre, credo, né? Isola, não vai acontecer isso não. Mas suponhamos que do nada você parou de viver. O que acontece? Isso é uma coisa que mexe bastante com a humanidade. E atualmente parece que a população tem muitas opiniões e teorias a respeito disso. Alguns acreditam que a vida é uma só. Morreu, acabou. Tudo que a gente tem é a nossa vida aqui agora, na Terra, e a gente tem que viver o agora. Se morreu, acabou. Game over. Já outros não acreditam assim. Acreditam que depois da morte exista alguma coisa. E é a partir dessa crença que existe alguma coisa depois da morte que nasceram várias teorias. Independente do que vai acontecer depois da morte, se você vai para outro lugar ou não, vamos começar esse vídeo falando cientificamente do que acontece com o seu corpo depois que a gente morre. Morte física. Os médicos identificam que uma pessoa morreu quando o coração para de bater e não tem mais nenhuma atividade cerebral. Quando o seu coração para, ele deixa de fornecer oxigênio para o seu cérebro. E sem oxigênio, seu cérebro para de produzir impulsos elétricos, o que acaba resultando numa morte cerebral. Porém, galera, quando o seu coração para, só depois de 30 segundos que o seu cérebro vai parar. Ou seja, mesmo seu coração parando, seu cérebro ainda fica registrando todas as atividades do seu corpo durante 30 segundos. Ele só vai morrer 30 segundos depois. E nesse curto espaço de tempo, o cérebro pode criar um mundo inteiro dentro dele. Nesse curto período entre vida e morte, essas pessoas relatam ter visto coisas de outro mundo. A maioria diz que no momento da sua morte, elas estavam conscientes, estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Já outras, enquanto estavam inconsciente, dizem ter visto uma luz enorme. Mas tudo isso, galera, pode ser alucinações de quando estamos prestes a morrer. Não necessariamente está ligado com coisas do além, né? Beleza, os exemplos que falamos valem para as pessoas que quase morreram e voltaram à vida. E quem morre? O que acontece? Se você realmente morrer, acabou, não tem mais vida, é nessa hora, galera, que começa um processo meio nojento e bizarro. A primeira coisa que acontece é que todos os seus músculos relaxam. E quando falamos em músculos se relaxar, a gente fala de todos os... É isso que acontece com o nosso corpo quando morremos. Mas você acha que é apenas isso? Morreu, vai virar adubo pro chão? Ou o que será que acontece depois da morte, de fato? Vamos então apresentar agora as teorias mais famosas a respeito disso. O limbo. Será que a gente vai pro céu? Será que a gente vai pro inferno? Será que a gente não vai pra lugar nenhum? E aí? O filósofo irlandês George Berkeley ficou tão fascinado com esse lance que resolveu fazer uma experiência. Para poder chegar perto da sua morte e sentir a sensação de quase morte, ele teve a brilhante ideia de se enforcar e quando estivesse quase morrendo, o seu amigo ia tirar ele de lá. Ajudar ele, para ele saber ali qual que é a sensação de quase morte. Esse cara acreditava que existia algo entre o céu e o inferno, um lugar que os filósofos chamam de éter. Hoje é mais conhecido como limbo, ou até mesmo de purgatório. Seria um lugar só de passagem. Você estaria morto, mas ainda não teria chegado no céu. Pagar uma dívida ainda, né, para poder entrar no céu. Seria um lugar onde você purificaria sua alma, se desapegaria das pessoas da terra, dos bens materiais, dos pecados. E aí depois de você limpar a sua alma, você aceitaria a morte, então estaria livre para ir para o céu. Muitas pessoas acreditam nessa teoria, e era a teoria que George também acreditava. Mas infelizmente o que ele conseguiu descobrir durante esse teste é que se enforcar é doloroso e pode te matar. Mas mesmo assim essa teoria do limbo, de um lugar entre o céu e a terra, é aceitada e seguida por muitas pessoas. Vida após a morte. Outro filósofo intrigado com a vida após a morte foi o francês René Descartes. Esse cara acreditava que a nossa alma estava separada do nosso corpo. Então quando o nosso corpo morria, ele ficaria aqui na Terra, mas a nossa alma iria para um outro lugar. E é isso que muitas religiões acreditam, o conceito de vida após a morte. Que a gente não é só a nossa carne, né? Nós temos uma alma, um espírito. Seu corpo é descartável, mas sua alma é imortal. E aí com esse lance de alma imortal, que não morre e tudo mais, vem uma outra
teoria sobre vida após a morte, que é a reencarnação. Então, enquanto alguns acreditam que quando a gente morre, a nossa alma continua viva e vai para algum lugar ou fica vagando por aí, tem gente que acredita que a nossa alma acaba renascendo em uma outra vida. E não é à toa que muitas religiões acreditam na reencarnação. Religiões como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o Umbanda e várias outras. Vocês viram aqui que existem várias teorias para tentar explicar o que acontece depois da morte, mas é difícil chegar numa resposta concreta. O céu e o inferno. E além do medo que temos de morrer, muitas pessoas têm medo de ir para o inferno. E aí que é a teoria das pessoas que acreditam em inferno após a morte. Se você for uma pessoa boa na vida, não fez mal pra ninguém e tudo mais, você vai receber seu passaporte, seu ticket pro céu. Caso contrário, se você desviou um pouco do bom caminho da vida, fez coisa errada, foi uma pessoa ruim, vai arder. Mas você vai receber seu passaporte, seu ticket pro céu. Caso contrário, se você desviou um pouco do bom caminho da vida, fez coisa errada, foi uma pessoa ruim, vai arder lá no fogo do inferno. E existe tanta teoria, né, sobre o inferno, de como é um lugar ruim. Cada religião tem uma visão do inferno, cada crença tem uma visão diferente do inferno. Eu acredito, né, agora a minha humilde opinião, eu não acredito em céu e inferno, eu acredito mais assim, que a gente tá aqui vivo, aqui é o céu, aqui é o inferno, digamos assim, aqui é a vida, e aqui a gente precisa ser bom. Eu não acredito no depois, eu acredito no agora. Meu papel é fazer o bem agora, entendeu? Se tiver um depois, vai ser reflexo do meu presente. De certa forma, se você for uma pessoa mal, o inferno vai acontecer na sua vida no presente. Com certeza. Porque se você for uma pessoa mal, você vai viver no inferno, tio. É. Entendeu? Tipo, você não vai viver uma pessoa... Você vai estar vivendo na maldade. Maldade, então você não vai ter aquela vida... E eu acho que é isso, na verdade. A gente tem que, independente do que acontece depois da morte, como a gente está vivo, né, no presente, a gente tem que se preocupar com nossas atitudes, com as coisas que a gente faz agora, entendeu? Então tem que ser uma pessoa boa, não pode fazer o mal, não pode passar a perna, não pode ser pilantra, não pode ter maldade no coração, essas porra tudo. E não é só pelo fato de depois ter medo de ir pro inferno. É. Pelo fato da vida mesmo, né? Exato. Tem que ter o bom senso e ser uma pessoa boa, entendeu? Eu já acredito assim. Você se lembra do que acontecia na sua vida antes de você nascer? Eu acho que vai ser assim depois que a gente morrer. É porque, tipo assim, se a gente, antes de nascer, a gente não existia, logo a gente não lembra. Depois que a gente morre, a gente não vai existir. Logo a gente também não vai saber. Entendeu? Ah, Bom, sei lá, mano. Que loucura, um monte de né, teoria, cara? velho. Enfim, então faz o seguinte, deixa nos comentários o que você acha disso, qual que você mais acredita ou gosta. Porque, querendo ou não, tipo, eu e o Lucas, a gente não acredita em nenhuma, mas também acredita em um pouco de todas e no final é isso. A gente acredita mais ou menos numa coisa, mas gostaria que fosse outra. E no final a gente acha que qualquer coisa dessas pode ser possível, plausível e... E lembrando que a gente fez esse vídeo aqui sem expor muita opinião, sem entrar a fundo em lance de religião. É mais um vídeo de entretenimento, passando informação, coisas interessantes. Pra você aí, independente do que você acredita ou não, saber um pouco de tudo. Adquirir mais conhecimento. E se você então não quer perder sua vida, ama sua vida, independente do que vai acontecer depois, deixa o like. Se não tiver like aí, não vai acontecer nada não. Mas se tiver o like, vai acontecer muita coisa boa, eu garanto. Vai ver mais tempo. Redes sociais aqui na tela. Então aqui é só você seguir a gente lá. Segue a gente lá. Comenta no meu o que você acha que acontece depois que a gente morre. Entra no meu Instagram e comenta isso. Vai lá no meu Instagram e comenta limbo. Limbo, boa. E no meu, o que você acha que acontece depois que a gente morre, beleza? Ficamos por aqui então, estudo pessoal. Até a próxima. Valeu! It's so